Bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bora bater 100 mil inscritos esse ano ainda? Ajuda a gente, só clicar em se inscrever. Se você está desavisado, esse não é o pós-jogo da partida contra o Boa, esse é o pré-jogo, para a gente discutir algumas coisas que podem acontecer pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, para a gente ter mais conteúdo nesse canal. Um trabalho que só é possível graças a parcerias como a PVS. E eu fico feliz de saber que eu estou indicando a maior proteção veicular da América Latina. São mais de 200 mil protegidos. Se você precisa de chaveiro, precisa de bombeiro hidráulico, precisa de atendimento 24 horas, você pode contar com a PVS. Conheci a estrutura da empresa, sei do que eu estou falando desse atendimento, que mesmo no momento de pandemia, mesmo com o pessoal lá de home office, mantém uma estrutura fantástica. Conheci o rastreamento inteligente, o pessoal liga para lá e fala, ó, cheguei aqui, meu carro não estava. O pessoal rastreia o carro em poucos minutos, seu carro pode ser localizado, então não perde tempo não. Deixa o link na descrição, você clica, protege sua moto, seu carro e dorme de cabeça tranquila, vai colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Bora falar sobre Galo e Boa. A primeira grande pergunta do jogo é, reserva ou titular? Essa é uma pergunta que a turma mais nervosa da internet já apela porque fala que tem que ser titular todo jogo. Eu sou do discurso que em algumas ocasiões você vai ter que usar um time alternativo, um time reserva. Não é o caso hoje, já eu vou falar porque normalmente quando se fala em titular ou reserva, que esse pessoal fica bravo, que jogador tem que jogar todos os jogos, que o Jorge Jesus fazia isso. Aliás, é uma grande lenda que o Jorge Jesus poupava assim, algumas peças, só que ele ia mesclando, ele ia fazendo um rodízio e nunca dá para comparar o elenco de um Flamengo de 2019 com outros times do Brasil, porque o elenco do Flamengo era muito mais qualificado. Entre você tirar uma peça desse nível e colocar uma dessa, e tirar uma dessa e colocar uma desse nível, que você tirar um Nath e colocar o Johan, aí você sente mais essa disparidade. Existem alguns fatores para responder por que eu prefiro o time titular. Primeiro, para você ter uma guerra civil aqui entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Por que usar o time titular e por que usar o time reserva? Uma das opções você pode votar e dar sua opinião aqui. O motivo que me faz querer usar o time titular: a confiança pré-Libertadores. Eu acho que mais do que conhecer o time, mais do que treinar, mais do que fazer esses caras se entrosarem, é fazer boleiro, tocar na bola com mais confiança. Vem de uma derrota no Clássico em que mexe com a cidade, mexe com o estado, mexe com o clube, mexe com a estrutura, o noticiário, com tudo. A representação no dia seguinte é diferente, tudo é diferente. E o que eu falo sempre, eu converso muito com boleiro, alguns que vocês conhecem, muito outros mais cabeça de bagulho, mas assim, Dada Maravilha, Jair Bala, Ronaldo Luiz, que ganhou só 3 Libertadores, né, Copa do Brasil, tem pouco título na carreira, o Ronaldo Luiz, eles falam, cara, confiança pro boleiro é tudo. Alguns falam que até no aquecimento antes da partida, se você não tá batendo na bola legal, cara, você já entra inseguro para o jogo, minutos depois. E você vem de um jogo em que todo mundo foi mal. No Clássico, você vai pegar confiança contra o Boa, ou não, né? Mas eu espero que pegue confiança contra o Boa para uma atuação melhor. O Cruzeiro não é um bom time, e não falo isso em tom de rivalidade, a gente sabe das limitações técnicas do Cruzeiro, da quantidade de mudanças, do que acontece nos bastidores do clube. A gente sabe que é um clube muito bagunçado, que vinha tendo dificuldade já no Campeonato Mineiro, que teve muitas dificuldades na Série B, tanto que terminou lá na parte de baixo da tabela de classificação. Pega um Boa e pode tropeçar assim com uma Caldense e a confiança para o Beleléu. Mas a gente tem uma certeza, esse time pode ter perdido um pouco da confiança contra o Cruzeiro. Então, se você escala o time titular, ganha ali, ganha bem, tem uma atuação melhor, porque pior do que foi contra o Cruzeiro também é difícil. Você vai mais confiante para a estreia na Copa Libertadores. Para os que preferem poupar os titulares, nós temos a logística mais difícil, talvez, dessa Libertadores, aliás, é a mais difícil, da Venezuela. Na Sul-Americana ou na Libertadores 2019, nós precisamos, o CR7 Câmara sempre destacava isso, da dificuldade que foi a viagem para a Venezuela, do quanto o clube gasta. A premiação é muito alta, mas assim, o que você gasta na logística praticamente fica no 0 a 0, você tem que fretar voo, dessa vez você tem que levar uma comissão especial de vários profissionais
pela questão da pandemia da Covid-19. Aliás, logística será um tema que a gente vai bater muito na tecla durante a Libertadores. Será que a gente vai ter até um Galo jogando fora de casa, como mandante, mas fora de casa, na América do Sul, quem sabe no Paraguai? Não sei, vamos esperar aí como vai ficar a situação da Covid. Como o Brasil é uma referência negativa em todo mundo, a gente não sabe como os outros países vão se comportar, porque, por exemplo, vem uma delegação de outro país para o centro das variantes, e depois para voltar para o país dele, tem que ficar de quarentena aqui agora. A América de Cali, você vai ficar 15 dias sem disputar jogo nenhum, você está de quarentena. Não dá, né? O calendário é apertado para todo mundo, não dá para deixar essa turma. Sinceramente, acho que nós teremos um calendário esticado, que mais uma vez a temporada 2021 vai terminar lá em 2022. De qualquer jeito, apesar do voo fretado, é uma logística difícil. O Galo acho que vai na segunda-feira para a Venezuela, e como você não tem a possibilidade de recuperar esses atletas da mesma forma, né, aqueles trem bacana que encapa na perna dos caras, que antigamente era banheira de gelo mesmo, agora não, os caras, o Hulk tem até uma câmera na casa dele que ele entra para voltar ali, o Bruce Banner fazer toda a recomposição da fórmula ali. Quando não tem a mesma estrutura de você fazer a recuperação 48 horas ou 24 horas depois dos jogos, pode ser que você não tenha os seus atletas 100% na estreia da Libertadores. Por que dessa vez eu sou a favor também do time titular? Porque depois que acabou a temporada 2020, o time descansou um período, ficou 2 semanas de férias, voltou, começou a treinar, fez aqueles exames de pré-temporada, enquanto a gente estava usando o time reserva. Então, por isso, dessa vez eu mudo de lado e sou o time dos que votam pela titularidade da equipe. O que eu gosto de fazer? Eu sempre peço para esquecer 2013 pelo trabalho do Cuca e nunca comparar, mas analisando o comportamento do Cuca, e a gente muda muito de um ano para o outro, né? Pô, eu já nem me reconheço quando eu me analiso em 2018 e 2019, você imagina em 2013. E de qualquer jeito, vamos pegar como referência o comportamento do Cuca em 2013. E como o calendário mudou, a gente está estreando na Libertadores em abril, e daquela vez acho que a gente estreou dia 13 de fevereiro contra o São Paulo, acho que foi uma quarta-feira de cinzas, e agora a gente estreia em abril, então já pegou mais o fim do Campeonato Mineiro. Então nós vamos analisar em 2 situações. Uma semana antes da estreia na Libertadores, em 2013, a gente estava sem o Ronaldinho, mas o Cuca levou praticamente o time inteiro, acho que para tombos. Foi um jogo contra o Tombense, era véspera da estreia na Libertadores, o Ronaldinho estava servindo a seleção brasileira, era a reestreia do Luiz Felipe, o Filipão lá na seleção brasileira, aliás, aquela seleção que tinha Arouca, que você era doido para ver no Galo um dia, quando viu virou um pesadelo. Tinha o Fred também, que vai pagar uma grana boa aí. Enfim, enquanto o Ronaldinho estava lá na seleção brasileira, o Cuca foi praticamente com o time titular para o jogo contra o Tombense, porque era o início de temporada, o ritmo era outro, o calendário era outro, essa comparação fica muito difícil. Mas durante a Libertadores, o Cuca normalmente poupava algumas peças. Não estou comparando o Cuca e Jorge Jesus, porque a turma da internet gosta de desvirtuar algumas palavras, mas praticamente o que eu falei que o Jorge fez em 2019. Não precisa poupar o time todo, mas consulta fisiologia, departamento médico aqui e tal, conversa tete a tete com o jogador, como é que tá confiante, não tá, e aí a gente fez essa tática de poupar. O Ronaldinho não foi poupado, né, estava com a seleção, mas que a gente foi praticamente com o time titular antes de uma estreia contra o São Paulo. Vocês lembram até que o Tardelli estava com a perna meio travada, acho que o Araújo foi pro jogo lá em Tombos, o Tardelli contra o São Paulo, ele estava ainda meio enferrujado. E se você quiser comparar a 10ª rodada do Campeonato Mineiro, que foi, acho que antes de uma derrota, eu pesquisei, foi isso mesmo, foi antes daquela derrota para o São Paulo. Olha só que curioso, a 10ª rodada foi uma derrota para a Caldense, a gente usou o time reserva dessa vez, a gente realmente poupou porque o jogo foi no interior. Então a gente poupou realmente o time titular inteiro e depois a gente poupou algumas peças na derrota pro São Paulo também, naquele São Paulo e Morumbi. São Paulo no Morumbi, a última, fechando a fase de grupos da Copa Libertadores. Então eu tentei buscar a solução em 2013, mas são 2 casos atípicos. Um estava lá no início do mês, lá em fevereiro, e o outro numa fase de grupos da Libertadores já se encerrando, e depois a gente também poupou
na Libertadores. Bom, será que o Cuca sabe quem é titular e quem é reserva? Porque a gente pensa assim, vai com o time titular, mas será que o Cuca já tem as exclamações ou será que ele ainda tem muita interrogação? E aí, mais um voto para minha decisão de time titular. Para o Cuca definir o que é titular e o que é reserva, e que nós ainda temos a última rodada do Campeonato Mineiro. Se a gente ganha do Boa, a gente pode poupar o time inteiro na última rodada do Campeonato Mineiro, porque é a 11ª, essa é a 10ª rodada. Acho que o Cuca tem algumas interrogações ainda, eu também tenho. Uma delas, por exemplo, o Igor Rabelo está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, o Hulk está expulso e o Jair está fora, né, do departamento médico. Na zaga pelo lado direito, no clássico, já tinha essa dúvida se o Hever, que tinha voltado contra o Pouso Alegre, ou se ia o Igor Rabelo, que faz os primeiros jogos desse Campeonato Mineiro. Provavelmente contra o Boa, como o Igor Rabelo está fora, o Hever será o titular, e eu já levanto uma bola aqui. De elenco, nós não temos o Igor Rabelo, nós não temos... Aliás, nós temos o Júnior Alonso e temos o Hever. Na última rodada, por exemplo, se a gente poupa um dos zagueiros, a gente não testou até agora o Mikael e o Iago, que eles entendem que pode vingar, que pode virar dos atletas da base, campeão brasileiro sub-20, são 2 bons zagueiros que a diretoria entende que podem virar. A hora de testar era o Campeonato Mineiro, a gente já está na penúltima rodada. E quando se planeja o elenco, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso depois, até abordando algumas aspas do André Cury, um agente que cobra aí na Justiça do Galo dezenas de milhões de reais, que ficou público esse caso. Ele fala alguns casos que eu fiquei pensando, se vai poupar contra o Boa, vai de Hever e Gabriel, vai ter coragem de colocar o Mikael e o Iago? Eu acho incrível falar de coragem, porque era para colocar de coragem como foi nas primeiras rodadas, e o Atlético hoje utiliza pouco, como que vai vender no futuro, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só fiquei nisso, tipo, ó, vai o Hever então. Tá, vai o Hever contra o Boa para pegar ritmo de jogo, só fez um jogo depois que o time voltou de férias, entendi. O Hever vai para pegar ritmo de jogo, mas no segundo tempo ali, se tiver tranquilo o placar, colocar o Gabriel ou colocar os meninos da base? Eu colocaria os meninos da base, sabe? Eu acho que o Gabriel é até uma peça negociável desse elenco, para que a 4ª opção do elenco, da posição, seja um atleta com potencial futuro de evolução, de maturação e de venda. Você precisa de um elenco consistente, mas pensando em folha salarial em futuro, eu deixaria essa 4ª opção como um desses garotos. Na volância nós temos aí Alan, Tietê, que foram titulares no clássico, e uma onda muito forte pedindo o Zarate, que foi o melhor jogador do Galo nas rodadas iniciais do Campeonato Mineiro. Para você, quem seria titular hoje? Qual seria a sua dupla? O Zarate eu já defendi aqui, já expliquei porque eu defendo a titularidade dele, que ele começou a fazer algo que não tinha na dupla de volante, que é matar a jogada quando perde a bola. Eu acho que o Alan fez isso no clássico, até lembrei dessa fala minha de pós-jogo, que o Alan perdeu e já mão na camisa e jogou o cara no chão para matar a jogada, porque estava tudo bagunçado, tudo desprotegido lá atrás. Vi algumas pessoas colocando o Tietê, generalizando, porque como muita gente não gosta do trabalho do Cuca, não quer o Cuca no Atlético, o Tietê foi um pedido do Cuca, muita gente vai perseguir o Tietê. Eu não gosto de falar assim, porque parece que eu estou generalizando, mas algumas pessoas vão perseguir o Tietê simplesmente por ser um pedido do Cuca, e já colocam até como um jogador muito ruim, o que não é verdade, é um bom reforço. Em um jogo, em uma partida do Clássico que todo mundo foi mal, muita gente já coloca o Tietê como uma peça que tem que ir para o banco de reservas, que o Zarate tem que ser titular. Acho que vale testar também o Tietê e o Zarate. Já está acabando o nosso período de teste, já está começando, o pau quer cantar agora, o pau vai quer cantar com quebrar, e é um trava-língua aqui. O Alan, eu falei no Transporte essa semana que não estou gostando e joguei a toalha, eu não defendo mais o Alan, que eu defendi, apanhei pra caramba por muito tempo, essa semana no Transporte eu critiquei muito o Alan, critiquei muito. Um amigo, o Thiago Castro, me mandou uma mensagem falando: pô, bicho, você tá louco? Alan tá jogando muito, qual a sua opinião?
como tem sido o desempenho do Alan. Eu gosto de pegar sempre a opinião de vocês, porque como a gente tem um alcance legal, muitas opiniões, a gente vai saber o que a torcida está pensando. Não estou gostando do desempenho do Alan, acho que vale testar Tietê e Zarate, Jair e Tietê, Jair e Zarate, eu acho que tem que testar. O problema é que, como eu falei, está correndo o tempo, o cronômetro está correndo, Jair não sai do departamento médico. O Tietê, como vai estar o Tietê de entrosamento, de ritmo? E o Alan parece que também é de confiança do Cuca. Então, a princípio, parece que será Alan e Tietê. Parece que o Cuca, até na transmissão da Globo contra, acho que o Pouso Alegre, o repórter de campo, não lembro se era o Pedro Rocha, falava que o Cuca reclamava, conversava o tempo todo com o Alan Franco sobre o que ele pedia para o Zarate e ele não entregava. A princípio, a dupla de volantes é Alan e Tietê. Eu queria saber de vocês. Outra dúvida é no ataque, porque o Nath é o dono do meio campo, o Savarino vai pelo lado direito, já que o Hulk está de fora, o Keno vai pelo lado esquerdo. Era para gerar uma dúvida também sobre o Marrone, também na área. Eu acho que vale gerar essa discussão, se é para usar o Marrone só do lado esquerdo, por que não, vez ou outra, o Vargas e Sacha, vocês dois no banco hoje, e o Marrone será o homem de área. O que vocês acham? Eu acho que vale assim esse debate. De qualquer jeito, eu vou tirar o Marrone desse time titular agora, que vem sendo pouco utilizado, junto com o Zarate também, um dos destaques das rodadas iniciais. E lá no começo, nas últimas rodadas do Brasileiro, falava que o Marrone pode terminar 2021 antes das rodadas iniciais do Mineiro, se eu não me engano. Que ele podia, disputando vaga com o Keno pau a pau, que ele tem potencial enorme de venda futuro, principalmente de futebol europeu. Eu gosto muito das características dele. Voltando à discussão agora do homem de área, Vargas ou Sacha, mais uma enquete boa para vocês votarem aqui. Quem vocês escalariam contra o Boa pensando em time titular? Você fala, ó, pensando em time titular, Vargas, por isso, isso. Pensando em time titular, Sacha. No clássico, Vargas perde aquele gol contra o Fábio, que me lembrou o Magno Alves. Já expliquei 1001 vezes aqui no canal que o Sacha tem menos qualidade que o Vargas, mas entrega o que o treinador pede, que é movimentação, sair da área, puxar a marcação. O Sacha em 2020, quando o time do São Paulo estava voando, várias vezes ele era quase um meia de criação e me surpreendeu. Então até agora, por tudo que vem fazendo, pela média dos últimos jogos e não por potencial do que eu acho que pode entregar, eu iria de Sacha. Repito sempre, o Vargas eu acho mais jogador, mas hoje, dia 18 de abril, meu macarrão está esfriando aqui, meu macarrão instantâneo, não vou falar miojo porque não fazem propaganda aqui, ninguém quer dar de sim, que não fazem. Se eu tivesse o meu baldinho da Brahma duplo malte aqui, eu ia fazer propaganda. Hoje o Sacha seria titular no meu time, hoje o Sacha entrega mais que o Vargas, não sei se vocês concordam. E estou falando sempre de teste, correndo contra o tempo, está acabando o tempo, porque na semifinal do Campeonato Mineiro já é complicado, a não ser que você faça uma goleada histórica no primeiro jogo da semifinal e possa fazer mais testes no segundo jogo da semifinal do estadual. Mas nessa corrida de tempo nós também temos Diego Tardelli. Falei do Marrone pelo lado do campo, falei do Savarino, do Hulk, ainda tem um Savinho aqui, falei que o Marrone pode ser utilizado dentro da área, com o Vargas e o Sacha também, e o Diego Tardelli. Você acha que com tantas opções e tantas áreas desse ataque, nós temos jogadores polivalentes, nós temos o Hulk que pode ser usado na área, o Savinho, o Savarino, o Sacha, o Vargas, o Marrone, o Keno. Você acha que ainda dá para testar o Tardelli? Você acha que o Tardelli pode entregar alguma coisa nessa reta final de Campeonato Mineiro? Ou diante dessa lesão dele, da lesão de 2020, ficou difícil uma renovação com o Diego Tardelli até pelo menos para o restante da temporada? Lembrando que ele tem contrato até o final de maio, então seria de junho para lá, praticamente mais 6 meses de contrato. Você assinaria com mais 6 meses de contrato com o Diego Tardelli, pensando em folha salarial? É importante sempre pensar dos dois lados da mesa e não só como torcedor. É o que eu falo no Alterosport e falei essa semana. Eu sou suspeito porque sou fã do Dieguito, e a hora que eu vejo que eles vão sentado ali, Diego Tardelli, o Léo Silva lá no Mineirão com as máscaras bonitinhas lá, o Léo Silva, o Vitor, o Tardelli, o coração acelera muito pelo lado torcedor, mas pensando em renovação do outro lado da mesa, eu não sei não, eu acho que enxugaria um pouco essa folha salarial que está me preocupando muito, principalmente na questão de finanças, de renovação de galo na veia, de venda de produtos, de loja fechada, muitos fatores. Eu estou preocupado, por isso falei também do Gabriel. Aliás, falando em loja e venda de material esportivo, eu achei que já estrearia o novo uniforme contra o Boa, mas por motivos variados aí,
lançamento do novo uniforme do Galo foi adiado. Lá no início da semana eu falei que o Galo definiria a data essa semana. Alguém, não lembro quem agora, qual jornalista, falou que seria no sábado o lançamento e o clube se preparou para ser no sábado, realmente, mas tem um motivo, vocês vão entender depois, contratuais que justificam isso. Do lado do Boa é muito difícil analisar esse time do Boa, eu não assisti no Campeonato Mineiro, não lembro se eu vi jogo do Boa. O Carlos César, velho conhecido da torcida, tá lá depois de passar pelo Criciúma, né? O Carlos César que chegou aqui em 2011, acho que fez um gol na estreia dele, acho que até contra o Boa. Se minha memória não falha, nós ganhamos por 2 gols essa partida. Eu falo que nós vimos aquela fase de Michel Macedo, tinha o Cruz, Rafael Cruz, enfim, tinha o Patrick, que já tinha sido emprestado, e o Cuca pede o Triguinho e o Carlos César para a reta final de 2011, e o Carlos César foi ter contrato com a gente, acho que até 2018, acho que 2018 que ele sai. É uma polêmica sempre nas resenhas com os atleticanos. O Carlos César foi importante aqui no Atlético, foi uma boa atuação. O meu amigo Pepe fala que ele é tão importante quanto o Marcos Rocha para a história. Eu mandei internar ele depois que ele falou isso, mas o Estado de Minas precisa dele como bom jornalista que ele é. Acho que está lá no caderno de política. O que você pensa sobre o Carlos César? Tem números interessantes. Eu anoto sempre nas minhas planilhas quem disputou mais jogos no Mineirão. O Carlos César está muito alto. O Campeonato Mineiro também tem muitos jogos pelo Atlético. Acho que fez 100 ou 101 jogos com a camisa do Galo. Diz você o que você acha de Carlos César, que hoje está no Boa. Até o pós-jogo daqui a pouquinho. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Volta já já para assistir o pós. Beijo no coração.